Olá, nesse vídeo eu vou conversar contigo sobre as tendências de seguro para 2021, né? Quais seguros estão em alta, quais seguros estão diminuindo a contratação, onde eu devo focar, né? Em quais produtos eu devo focar a minha produção para ter crescimento. Com o coronavírus, a gente viu que mudou um pouco a realidade de algumas apólices, né? De alguns ramos, né? Alguns ramos que estavam crescendo, alguns ramos que dependem diretamente do crescimento econômico estagnaram ou tiveram queda e alguns ramos, curiosamente, cresceram, né? Quais foram os ramos que cresceram esse ano? Seguro residencial, seguro cibernético, seguro D&O, de responsabilidade civil administradores, e seguro de RC profissional, que também é conhecido como D&O. Mas por que na crise esses seguros cresceram? Bom, o seguro residencial porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e viram que precisavam de determinadas assistências que o seguro oferece, começaram a se preocupar mais com a casa, observar mais a casa, e o fato delas estarem lá, né, acabou chamando atenção para esse risco, o que provocou o aumento de contratação no seguro residencial. Mesmo que esteja 100% resolvida essa questão do coronavírus em 2021, eu acredito que essa tendência vai continuar, porque muitas empresas já diminuíram até os seus espaços físicos e vão continuar trabalhando remotamente com algumas funções, né? Alguns empregados vão se reunir eventualmente no escritório, mas não vai ter mais aquela coisa de segunda a sexta estar trabalhando ali no escritório. Então, essa realidade acabou sendo acelerada nessa mudança, que isso era uma coisa para um futuro próximo, acabou acontecendo já esse ano, e as empresas viram que sim, funciona e que ela pode diminuir custos com isso. Então, eu acredito que mesmo com a solução do coronavírus, vai continuar essa tendência de seguro residencial. Outro seguro também que cresceu, né, e que eu acredito que vai continuar essa tendência é o seguro de vida, né? As pessoas também começaram a prestar mais atenção no seguro de vida e aumentou a contratação. Também acredito que isso vai continuar porque as pessoas estão cada vez mais cientes do seu planejamento financeiro que é necessário, como ficam os filhos. A gente está cada vez recebendo mais informações de que a previdência pública provavelmente não vai funcionar no futuro. Talvez eu já não consiga ser beneficiada pela previdência pública. Então as pessoas estão mais cientes de que se eu contar com o governo, talvez os meus filhos fiquem na mão, e até porque o valor da aposentadoria por morte é baixo. Enfim, o ideal é eu ter um seguro de vida que vai me proteger também e proteger meus filhos, né, no caso das coberturas em vida, tá? No caso do cyber, aí ele não está relacionado com o coronavírus, né? O cyber está relacionado à promulgação, né, à publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, que trouxe esse alerta para as empresas falando: oi, você é responsável pelos dados que você coletou. Se tiver vazamento dessas informações, destruição dessas informações, se elas forem parcialmente corrompidas ou se o titular das informações não conseguir acessar esses dados, você pode ter de indenizar essas pessoas. Então, acendeu esse alerta. E também vem a previsão de multa, que eu já expliquei em alguns vídeos, que a multa nem é o pior dos mundos, né? Se acontecer, ela ainda não pode ser aplicada. Durante 2021 vai poder, né? A partir de agosto. As pessoas procuram muito pela multa, a multa ainda não tá valendo, mas o fato de ter de indenizar terceiros já vale muito a pena contratar esse seguro. E também, aliás, eu falei que o cyber não teve impacto pelo coronavírus, mas teve sim. O grande motivo das empresas procurarem foi a LGPD, mas tem uma questão sim que impactou. O fato dos funcionários trabalharem remotamente fez com que os sistemas das empresas ficassem mais vulneráveis, porque antes você só poderia acessar determinadas coisas na internet da empresa, que é uma internet mais segura, e agora está cada colaborador acessando no ambiente doméstico. Então isso acaba trazendo mais vulnerabilidade para o sistema de segurança da empresa, o que fez aumentar ataques hackers, sequestro de informações, vazamento de informações. Então aumentou o risco das empresas, então elas também precisaram do seguro cyber. Não são todas que sabem disso ainda, a maioria atrela muito o seguro cyber, alguns chamam de seguro da LGPD, né? Mas não é só por isso que uma empresa precisa do cyber, tem a cobertura de lucro cessante, extorsão, enfim, tem um monte de coisa que tem lá no Venda Seguro, né? Todo passo a passo do seguro cyber para você comercializar, tanto como vender, como contratar e como funciona também um sinistro, tá?
Ter um seguro cyber, a tendência dele é de crescimento, né? Porque agora que a gente vai ver a lei sendo aplicada na prática, as condenações. Então, conforme essas condenações forem se tornando públicas, mais as empresas vão ficar, opa, meu Deus, eu tenho esse risco, ela tá vendo com o coleguinha dela acontecer e ela vai demandar o seguro. Então, eu acredito que em 2021 a demanda por cyber vai crescer muito. Só que cuidado com o cyber, porque o cyber são algumas seguradoras que trabalham, você precisa entender qual é o apetite de risco, você precisa traçar uma estratégia comercial. Então, eu tenho um manual de estratégia cyber lá no Venda Seguro que eu explico tudo isso para você não oferecer justamente para uma empresa que as seguradoras não aceitem, tá? Porque por enquanto a gente tem poucas empresas no mercado, poucas seguradoras fazendo esse seguro, então ainda tá um mercado que tem uma aceitação um pouco mais exigente, né? Mas não desanime, pelo contrário, você precisa estudar cyber agora, entender como funciona o seguro de risco cibernético, para já oferecer para os seus segurados elegíveis a contratar esse seguro e já entender ali quem que você vai precisar aguardar um pouquinho e tal, como funciona. Então, o seguro cyber vale muito a pena se dedicar. Outro ramo que cresceu muito esse ano foi o seguro J&O, né? O seguro de RC Administradores. Por que ele cresceu tanto? Porque quando tem crise, a procura por J&O aumenta. Por que tem essa relação, né? Crise aumenta a contratação do seguro? Sim, porque numa crise, o que acontece com as empresas? Elas passam por dificuldades. Quando elas passam por dificuldades, o que elas procuram? Responsáveis. Peraí, esse administrador estava investindo nossas reservas nisso? O diretor financeiro estava fazendo esse tipo de investimento? O diretor de operações fechou esse tipo de contrato? E aí começam a questionar uma série de situações, o CEO e tudo mais, e aí pode vir reclamações contra eles. Eles percebendo esse cenário já começam, opa, peraí, a gente tem um J&O, não tem? Vamos contratar. Então, aumenta a contratação do seguro J&O. Toda época de crise tem um pico de contratação. E o J&O, todo ano cresce a contratação, tá? Não teve nenhum ano que teve retração. O J&O sempre cresce acima do mercado. Então, o mercado de seguros teve anos que cresceu 11%, o J&O cresceu 30%, 40%, 50%, 60%. Então, é um produto que está sempre crescendo. Muitas empresas, a maioria delas não tem o seguro, não sabe que deveria ter, não sabe exatamente que funciona. Então, é mais um mercado que, se você se especializar, você não vai ter concorrência. Assim como o cyber, tá? O cyber tá no começo, então por isso que não tem concorrência. E o J&O, apesar de já ter aí mais de 20 anos, ainda assim é um seguro que não... Só as grandes empresas que têm, em sua maioria, as empresas de middle market, que a gente chama, as empresas comuns, não têm e estão precisando aí da sua visita para entender como funciona e como contratar. Também tem aula lá, se você não sabe nada de J&O, tá, eu nunca ouvi nem falar, não sei nem pronunciar J&O, não tem problema, você fala RC Administradores e você assiste a aula 1, como vender, que você vai aprender quais são os riscos, o que você precisa falar na visita para convencer o seu cliente a contratar. Tem um modelo de apresentação também, e depois tem lá as aulas de coberturas, o que você precisa contratar e o sistema para você ver quais seguradoras que atendem o risco do seu segurado. Outro seguro que cresceu bastante, outro ramo que cresceu também foi o seguro de responsabilidade civil profissional. Ele cresceu 30% aproximadamente. A SUSEP não fechou ainda os números do ano, né? Quando eu gravei esse vídeo, em dezembro, né? Só estava até outubro consolidado, a média de crescimento do RC profissional foi 30%. Também, num ano de retração, num ano de crise econômica, um seguro que cresce 30%, opa! E o seguro de RC profissional, assim como o seguro de RC administradores, né, o J&O, ele cresce todo ano, não teve nenhum ano que ele não cresceu, tá? Teve anos que ele não tenha crescido tanto, mas todo ano ele cresce, tá? E cresce normalmente pelo menos 2 dígitos. Então também é um seguro que vale muito a pena você investir. É um seguro que é fácil de você vender também, porque você provavelmente, se trabalha com a carteira de automóvel ou com a carteira de vida, você já tem os clientes, você tem o mais difícil, que é o relacionamento. Então é só, opa, eu tenho um seguro de auto desse médico. Vou explicar para ele os riscos da profissão dele e que ele tem um seguro para se proteger. Opa, eu tenho um advogado. Eu faço RC empresarial de uma agência de viagens, então, opa, tem um contador aqui que atende a minha corretora. Então, você pode vender RC, aliás, deve, né, oferecer o RC profissional para eles. Também é uma carteira que tem aproximadamente 20 anos,
mas também muitas empresas, muitas pessoas físicas não sabem dessa apólice, não sabem que poderiam se proteger. Alguns até conhecem o próprio risco, que é muito comum com advogado, mas ele nem sabe que tinha uma apólice e que ele poderia, com um valor muito baixo de prêmio, estar protegido. Veterinário, gente, nós veterinário praticamente ninguém contrata, ninguém sabe que existe o seguro, né? Então, assim, é um oceano azul de oportunidades que você deve se especializar se você quer ter crescimento em 2021. E tudo isso que eu tô falando, esses ramos que estão crescendo, independente da continuidade ou não das restrições em virtude do coronavírus. Ainda que continue no primeiro semestre, que continue o ano todo, Deus queira que não, né? Que já volte tudo ao normal em janeiro, fevereiro, mas se não voltar, você não fica refém ali da situação, não, você investe nesses produtos, que esses produtos continuam vendendo e passam a vender ainda mais, aumenta a contratação, aumenta a procura pelo coronavírus, tá? Ou até mesmo durante a crise econômica, porque as empresas perceberam que eles precisam dessas apólices. Os gestores demandam, os profissionais também demandam. Por que demandam dos profissionais? Esqueci de falar isso. Porque as empresas também começam a ver, opa, peraí, se esse advogado causou uma falha aqui, será que ele vai ter condições de indenizar? Exige uma apólice dele? Os médicos, muitos sofreram demandas, né, por conta do coronavírus. Ah, não percebeu que estava, ou percebeu tardiamente. Em Portugal também eu li uma matéria que teve uma onda de reclamações contra profissionais por conta de coronavírus, né, por falha, por erro médico. Então eles viram que, opa, tem esse sinal de alerta, teve muitos médicos que foram recrutados a ajudar no atendimento ali do coronavírus, mas eram ortopedistas, eram oftalmos, que não era a especialidade deles ali do dia a dia, e aí eles se viram nessa situação. Então, é muito importante contratar a apólice, eles perceberam isso e aumentou a demanda, tá? Tá, bateu o seguro de automóvel, seguro transporte, como que tá a projeção para o ano que vem? Bom, seguro automóvel, todo mundo sabe, né, que a venda de automóveis tem caído ano após ano para consumidor final. Eu li uma matéria que eu achei muito interessante, que há 5 anos a venda das montadoras para empresas locadoras de veículos representava aproximadamente 20%, salvo engano, e agora representa 60%. Isso significa o quê? Que está aumentando a quantidade de Uber e motoristas de aplicativo em geral rodando com carro, do que de pessoas que estão trocando de carro, que estão comprando o carro zero. Então isso é uma tendência. Além disso, as pessoas quando passam por uma crise econômica, o que elas fazem? As pessoas físicas diminuem a contratação de seguro. Ela está trabalhando de casa, ela nem está usando o carro. Então ela não renova o seguro alto, porque ela está trabalhando de casa. Então, o seguro de automóvel, além de ter essa dificuldade, né, que está caindo a venda dos carros, logo cai a contratação de seguro do automóvel, as seguradoras, as corretoras, né, que estão focadas, as startups de tecnologia, estão focadas em desenvolver a venda na ponta, então fizeram parcerias com o Mercado Livre, tem a Use que também vende pela internet. Então você está concorrendo com o Google. O cliente joga lá no Google, aparece opções para ele fazer a cotação de forma direta. E aí ali ele não tem a noção de que, opa, mas espera aí, será que eu estou contratando as assistências adequadas, as coberturas adequadas? Não, ele nem tem esse discernimento. Ele contrata ali, mais barato, pronto, fechei. Então saia dessa concorrência que é complicado de você competir quando você tem uma massa, eles conseguem oferecer valores baixos de contratação e ainda você está sujeito ao impacto da crise econômica ou não. O crescimento da sua corretora só depende de você. Invista agora no seu conhecimento nos seguros de responsabilidade civil profissional, de cyber, de D&O, além de vender esses seguros, de aumentar o seu faturamento, porque a contratação dele está aumentando, você ainda vai ser contratado para os outros ramos, porque o cliente vai identificar em você um especialista, um gestor de risco. Então, bom 2021 e eu tenho certeza que 2021 vai ser o ano da sua corretora.